Boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de amor e caridade, né, parceirinho? Sejam muito bem-vindos aos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, né? Hoje eu queria dedicar essa abertura aos nossos irmãos frequentadores de casa, que nos assistem de casa ou que vêm aqui, que estão em busca da sua saúde, que estão em tratamentos. Então a vocês eu dedico muita força, muita energia e de coração vai dar tudo certo, tá? Também eu queria convidar todos os irmãos desencarnados aqui presentes, que hoje eu sei que estão em uma grande quantidade, que prestem atenção na palestra, que venham aprender junto conosco. Todos precisamos evoluir juntos. Vocês já notaram que quando a gente está em casa, às vezes, e falta luz, que fica aquele escuridão, às vezes basta uma pequena claridadezinha de lanterna, ou uma velinha que seja, já ilumina toda uma peça, todo um ambiente. E isso eu quero que a gente consiga ser, nem que seja uma fagulha de luz na vida dos nossos irmãos, que às vezes estão passando por umas tempestades, uma escuridão. Se a gente está bem, que a gente seja uma faísca que seja, para ajudar nossos irmãos, né? Então, também pedindo que nossos irmãos de luz ilumine, a nossa irmã Cibele, para que seja uma noite de muito aprendizado para todos. Sejam muito bem-vindos, que assim seja. Já não preciso mais nem falar, né? O Rogerinho falou tudo. E não foi combinado. Boa noite. E todos muito bem-vindos sempre. A gente tem que falar, né? Que os nossos irmãos desencarnados, que aqui se encontram, possam também acompanhar a nossa reflexão nessa noite, com muita esperança no coração, e tentar, através das nossas mensagens, acompanhar um pouquinho. Eu trago hoje o Evangelho de João, que diz o seguinte: havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Havia ali um tanque chamado Betesda, e próximo ao tanque ficavam muitos enfermos, cegos, paralíticos e outros doentes. Esperavam que a água se movesse, pois de certo em certo tempo um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que ali entrasse no tanque se curava de qualquer doença que tivesse. Estava ali há 38 anos um homem paralítico, e ele nunca conseguia chegar no tanque. Motivos óbvios, né, gente? Jesus, vendo certo dia, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: tu queres ser curado? Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, pois quando chego lá, já não tem mais tempo. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. E o homem imediatamente ficou curado. Como hoje a gente vai falar sobre rogai por nós, os que viram nas redes sociais ali, o tema parece assim tão curtinho, né? 2, 3 palavras, né? Resumidas. Mas aí, lendo esse texto no Evangelho, me ocorreu o seguinte: que esse paralítico, a primeira coisa que veio na mente dele foi o problema. Porque Jesus perguntou: tu quer ser curado? E ele disse que não conseguia chegar até lá. Então ele já se focou no problema, né? E a gente muitas vezes quer ser curado, e aqui eu não falo de males físicos somente, eu falo de tudo, mas a gente esquece de procurar o caminho certo. Quantas vezes nós viemos na casa espírita e oramos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares? Muitas vezes. A gente está passando na esquina e alguém nos vê e diz assim: tu está indo lá no centro? Ora por mim. Né? E a gente faz isso, né? Que a gente tem um coração bom. Só que esse rogai por nós vai mais além.
Cada vez que a gente reza por alguém, como o Rogerinho falou aqui, isso que eu disse, não foi combinado, mas ele já deu umas pinceladas. A gente está olhando para o nosso irmão de caminhada e lembrando que assim como ele precisa de nós, amanhã ou depois nós precisamos dele. E por que será que a gente foca tanto no problema, gente? Será que é porque a gente acostumou a ser mais negativo? Será que a gente traz algum trauma, algum bloqueio de alguma coisa que a gente já passou? E aí quando surge um problema, seja ele qual for, a primeira coisa que vem é o medo, é essa coisa assim de ficar pisando naquilo que já deu errado, naquilo que está ruim. E aí às vezes a gente não consegue olhar para o lado, não consegue ver a solução e nem pedir auxílio para aqueles que estão ali para nos ajudarem. Muitos de nós, quando oram, pedem para Maria de Nazaré rogar por nós, pedem para os irmãos protetores, os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, seja como for, rogar por nós. E Jesus também interceder, porque rogar é interceder, é eu fazer uma ponte entre aquele que precisa e aquele que pode auxiliar. Mas nós rogamos por nós mesmos, será, gente? Isso é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Quantas vezes a gente está ali rezando, pedindo auxílio, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou na escuridão, eu não aguento mais o peso da minha cruz. Hoje, quantos de nós estão passando por isso? E a gente faz aquela prece, mas será que a gente não está só jogando para o universo, esperando que venha tudo? E esquecendo de que nós precisamos realmente nos entregar diante das dificuldades. Porque muitas vezes a gente aprende a orar, mas de uma maneira automática. E sai tudo assim meio, não ensaiado, mas meio, tipo assim, uma cartilha, né? Na pressa a gente faz aquele Pai Nosso correndo, claro que tem valor, porque Deus sabe o que vai no nosso coração. Mas quando é que a gente se entrega e realmente admite a nossa fragilidade? Então hoje um chamamento muito especial, até porque o Rogerinho falou que ele dedica a abertura àqueles que estão passando por problemas de saúde, e eu também reforço isso. Vamos, gente, rogar por nós, mas de uma maneira mais ampla. Roguem por vocês também. Roguem pelo irmão, pelo vizinho, orem por ele, peçam, intercedam, mas com o coração de quem sabe que a vida é uma via de duas mãos. Hoje o irmão pode estar enfrentando uma doença grave, amanhã posso ser eu, né? Nós temos ferramentas que Deus, Jesus nos trouxe, que a gente precisa às vezes lançar mão, tentar manter a calma, porque o desespero, ele não é bom conselheiro, principalmente quando a gente está numa situação limite, que a gente às vezes perde a fé, a gente desanima. Quem aqui nunca chegou num ponto assim que pensou, poxa vida, mas eu luto, eu vou na casa espírita, eu tento mudar, eu faço a minha reforma íntima, um grãozinho de areia por dia, eu vou contra a corrente, e aquela correnteza nos leva, é ou não é, gente? E aí tu vai nadando, e aí tu consegue encontrar um galho no meio do caminho. Poxa vida, agora melhorou. De repente vem mais uma correnteza e põe a gente para baixo da água de novo. E aí para respirar a gente demora, para ter forças a gente custa, né, para recuperar o fôlego. E esse fôlego, gente, vem da mesma fonte, sempre da mesma fonte. Vem de Jesus, vem de Deus. Sem essa fonte, não adianta.
e é o se entregar de verdade. E às vezes a gente pensa que nós não conseguimos aquilo que a gente quer porque não tem graça, né? Não tem sentido nenhum. Eu faço tudo certinho e a vida vem e me derruba. Mas, gente, nós estamos aqui para isso. É difícil aceitar, é difícil entender. Para mim é difícil, para vocês, meus irmãos, também. Muitas vezes a gente chega nessa situação que eu falei antes. Mas aí vem o quê? A nossa fé. E aí o rogai por nós fica mais forte. Porque a gente esquece de olhar 5 anos, 10, 20 atrás na nossa vida, o que a gente conseguiu atravessar. A escuridão, dias nublados, muitas vezes uma penumbra um pouquinho forte, mas a gente atravessou. A gente venceu. Venceu lutos, venceu dores, venceu doenças, venceu tragédias, tristezas. E um dia nós não vamos vencer aqui, porque todos nós vamos daqui para nossa morada verdadeira. Mas até lá, que ninguém sabe o dia que vai partir, a gente precisa só ter aquela noção de que Deus não desampara ninguém. Deus está sempre com a gente. Isso não são palavras jogadas ao vento. É um sentimento de que a gente não está só, nos momentos bons e nos momentos ruins. Jesus não disse, eu não vos abandonarei nunca, ficarei com vocês até o final, e eu acredito que sim. Porque senão a gente não resistiria ao desespero, né? Então, aproveitando essa dedicatória hoje para aqueles que estão enfrentando problemas sérios de saúde, problemas sérios de família, vamos sempre lembrar que já que a gente não é daqui, que a gente se prepare bem para o dia que a gente for chamado para a nossa casa verdadeira, a gente vai de alma leve. Até estávamos comentando ali dentro na sala dos passes, hoje mesmo partiram 2 grandes atrizes, né? Não sei se alguém acompanhou aqui, a Glória Menezes e a Laura Cardoso, com bastante idade física. Vocês imaginam a evolução também, né? Moral e espiritual. E aí eu fico pensando, vidas bem vividas, supomos, né? Mas não importa se tu tem 90 anos, se tu parte com 40, com 15, com 20, a gente veio para cumprir o que é nosso. A nossa malinha, quando a gente parte para cá, quando a gente vem naquele voo incerto, a gente já chega aqui indo embora. E todo mundo sabe disso, mas é que é chato lembrar disso, né? Então que a gente lembre, quando vier esses pensamentos assim, e pense assim, poxa vida, eu tô com a minha malinha sendo preparada, um dia, né, vão me chamar. Então que seja de uma maneira mais tranquila, que eu consiga ir com a consciência de que eu fui um bom pai, que eu fui uma boa mãe, que eu fui um bom amigo, que eu fiz o que me foi possível, que eu tive paciência comigo, né? Porque a gente é tão impaciente com a gente às vezes, né? A gente se machuca tanto. Pra quê, gente? Nós vamos ter que voltar aqui de novo. Então, que a gente tenha um pouquinho mais de paciência conosco, paciência com Deus. Porque olha que o nosso Criador deve, às vezes, se apavorar. Porque nós nos entregamos tanto ao desespero, né, gente? Então, tentar acalmar, tentar ver o que tem de bom, porque tem muita coisa boa. A nossa fé e as nossas preces são como se fosse assim o nosso medicamento, digamos assim. Eu vou lá, pego uma gotinha de fé, faço uma prece sentida, sincera, e pode notar que alivia o coração, e a gente vai seguindo mais um pouco. Nós vamos cair de novo, e de novo, e de novo. Se nós estivermos passando por tribulações, né, físicas ou não, nós vamos cair de novo. Mas vamos levantar de novo. Com fé. Quando viemos à casa espírita, nós temos aqui
já foi falado várias vezes, mas nós temos algumas ferramentas que podemos lançar mão sempre. Um atendimento fraterno, porque às vezes a gente precisa tanto falar com alguém, só falar, não precisa nem ouvir muita coisa. Só falar, poder colocar o que a gente está sentindo é tão bom, porque a gente está sendo ouvido pelo irmão que está ali fisicamente e também por aqueles que estão nos apoiando, que estão sabendo o que vai no nosso coração. O passe, né? A água fluidificada, o evangelho no lar, aqueles que já adotam, é muito bom. Os que não adotam, é só receber informações aqui na casa, a gente explica. Porque são medicamentos, são bálsamos que a gente leva para nossa casa, gente, acreditem. O mundo está muito difícil, se a gente não lançar mão do que a gente tem, como é que vai ser? E confiar no processo. Como eu disse antes, a nossa temporada é que nem as temporadas de série da Netflix, né? Um dia acaba a nossa temporada. Mas que seja daqui a muito tempo para todos nós e com muita luz no coração, com muita fé e confiar no processo. Porque ninguém escapa do processo. Só que é bom que a gente esteja mais respaldado. Aí a gente fica mais forte. Quando a gente cai, machuca um pouco, mas não sofre todo o baque. E uma coisa que eu gosto muito sempre de falar, do sorriso. Hoje em dia as pessoas nós estamos muito sérios, muito fechados, muito apavorados com tudo, né? Mas de vez em quando a gente tem que sorrir e rir até da gente mesmo, viu? Porque faz bem. O sorriso, ele abre portas mentais, portas espirituais também. Porque vocês não pensem que os nossos irmãozinhos desencarnados não percebem quando a gente está muito fechado. Aquela criatura que sai pela rua parece que toma vinagre com limão e sai de manhã, né? Gente, vamos sorrir mais. Vamos usar esses músculos que a gente tem, que faz tão bem tu sorrir para uma pessoa que às vezes está desesperada, ela olha e pensa, poxa vida, ganhei o dia. Vamos usar mais essa ferramenta também. E olhar para o lado, porque a gente, quando está mal, a gente só vê o nosso problema, só vê a nossa situação. E tem pessoas, às vezes, que estão do lado, que gostariam até de nos dizer uma palavra de carinho, mas eles se sentem pior do que a gente. Então, olhar para o lado e talvez para trás, porque sempre vem alguém precisando de uma força. Valorizar também os meios que nós temos, inclusive os meios materiais. Vamos agradecer, pedir menos, né? Que quando a gente está com um problema sério de saúde, por exemplo, não importa muito se tu recebeu aquilo, o carro que tu queria, se tu comprou a bicicleta, a moto do ano, sei lá. Importa que tu tenha força para atravessar aquele desafio. É ou não é? Quem aqui já passou por isso sabe. Então não vamos perder a esperança, gente. Vamos iluminar o nosso coração. Hoje, quando a gente for deitar para dormir, para descansar, vamos fazer uma prece diferente hoje. Vamos rogar a Deus, mas rogar por nós. E por aqueles que estão necessitando, mas vamos rogar por nós com carinho, porque nós precisamos estar bem para auxiliar os que estão precisando da gente. Não vamos nos entregar, que a gente não tem outra opção, a gente tem que seguir, né? Não dá para fugir do planeta antes do tempo, pelo menos eu penso que não. E ver Deus em tudo, inclusive nas dificuldades. Ele nos vê, ele nos enxerga, ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe da tristeza que vai no nosso olhar e por quê. Ele sabe da nossa aflição. E o que Deus fez? Ele nos deu um mundo lindo. Às vezes a gente não para nem para olhar a natureza, nem para apreciar os bichinhos que a gente tem por perto, para olhar um pássaro, para olhar uma flor. Deus está em tudo, gente. Deus está no meu olhar. E a gente nem se olha no espelho, às vezes, passa batido. É ou não é? Então vamos ver Deus em tudo. Apreciar a natureza, pôr o pé na grama, descarregar um pouco a energia que fica pesada em nós, né?
porque tá bem difícil, a gente sabe. E vamos ter esperança, confiar. Confiar porque a gente tem as nossas bengalinhas do lado, que a gente não quer enxergar às vezes, né? Aí, na hora que a gente for receber o passe, sentar ali, fechar os olhos, se entregar, não para o médium que está ali. O médium é um instrumento, o médium está ali voluntariamente se doando, mas se entregar para os nossos queridos guias espirituais, nossos benfeitores. Pois eu vim aqui nessa casa, eu saí saí da minha novela, da minha série, do meu trabalho, seja de onde for, porque eu vim buscar alguma coisa. Então, senta ali e roga por ti, com sinceridade. Sai daqui com o coração mais leve, aceita o presente que tu recebe. Porque a gente às vezes tem tanta pressa, mas não aprecia aquilo que recebe. Tá, meus irmãos? A minha mensagem hoje é bem aliada com essa do Rogerinho, então hoje eu também dedico às pessoas que estão atravessando a escuridão, estão passando por uma fase muito difícil. Não esqueçam, todos nós estamos de mãos dadas com Jesus. E Ele nunca nos abandona, nunca. Eu vou concluir com uma prece, na verdade é uma música, eu gosto muito das letras, né? Mas eu peguei alguns pedaços, porque a música é um pouquinho longa, então eu gostaria que os irmãos acompanhassem, que é do Anderson Freire, Acalma o Meu Coração. Acho que todo mundo aqui, a maioria já ouviu. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, a minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando a direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. O barulho do mar vem para me confundir, ó Pai. Não deixe as ondas a minha fé diminuir. És meu oxigênio, Senhor. Sem tua presença, a minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Que possamos pedir para Deus acalmar o nosso coração e confiar que seja o que for que precisamos passar, seja com muita serenidade. Obrigada, meus irmãos, pela atenção de vocês. Agora fiquem tranquilos e aguardando o passe. Que assim seja.